Antes da palavra, eu quero aqui dar uma oportunidade para a Jéssica. A Jéssica ministrou o louvor aqui na quinta-feira, e o Senhor deu uma experiência para a Jéssica, através de um sonho, e eu preparando a mensagem de hoje, se encaixa muito no que eu quero transmitir para a igreja, a experiência que a Jéssica teve com Deus. E eu quero aqui lembrar, irmão, se o Senhor durante a semana te der alguma direção, te der alguma experiência, as oportunidades aqui ainda continuam abertas, irmão. Me procure, fala, pastor, Deus me deu uma palavra, eu quero trazer algo para a igreja, meu coração está queimando para louvar, me procure, irmão, amém? As oportunidades sempre estão abertas, amém? A Jéssica não me procurou não, mas eu procurei ela, amém? Para que ela transmitisse para a igreja, para todos nós, né? Mais uma vez, talvez você não pôde ver quinta-feira, a Jéssica vai contar um pouquinho de como foi essa experiência que ela teve com o Senhor. Fique atento, irmãos, amém? Atenção, Jéssica, por favor. Vitor, melhora aqui um pouquinho o retorno, por favor. Graça e paz, igreja, amém? Como o pastor falou, quinta-feira Deus me incomodou para dar um testemunho, e hoje eu vou trazer para a igreja novamente. E eu contei para os irmãos que na madrugada de quarta para quinta-feira, eu fui dormir, e sabe quando você acorda e você tem aquela sensação de que você sonhou com alguma coisa, mas você não lembra? Que eu lembro de no meio da madrugada ter acordado, ficar me revirando de um lado para o outro, mas quando eu acordei eu não lembrava do meu sonho, enfim, o dia passou. E no caminho da igreja, quando eu estava vindo para cá, eu ia ministrar naquela noite, e Deus me fez lembrar o que eu tinha sonhado. E no meu sonho, eu estava em algum lugar, eu lembro que tinha alguma pessoa comigo também, não lembro quem foi, onde eu estava, mas que a pessoa falou para mim que Jesus tinha voltado. Não que ia voltar, mas que já tinha voltado. E eu lembro que no sonho era como se ele fosse passar um por um perguntando o que você fez com aquilo que ele te deu, para você ver se você ia com o Senhor ou não. E eu lembro que na hora que eu fiquei pensando, me bateu aquele temor e aquela insegurança de, e agora? Será que aquilo que o Senhor deu na minha mão eu fiz? Será que eu vou estar com Ele? Será que Ele conhece o meu nome ou não? E eu lembro que me deu aquele angústia, aquele temor, e no mesmo momento eu fiquei pensando assim, nossa, eu não sei se eu fiz o suficiente. Eu não sei se Deus se agrada do que eu fiz no tempo que eu estive aqui. E agora Ele já voltou. Vou pegar a Bíblia, vou ler, vou orar, vou fazer alguma coisa agora, sabe, para ver se dava tempo de fazer ele naqueles últimos minutos antes que ele chegasse mesmo até mim. E eu lembro que no sonho, quando eu já estava pensando isso, ele já falou comigo, não dá tempo mais. Ele falou assim, o tempo que você tinha, eu já te dei e agora já é tarde. Agora que eu voltei, não tem como você correr atrás do tempo perdido. Eu já te dei muito tempo para você fazer e você não fez. E eu fiquei aquilo que, muitas vezes, o Senhor coloca coisas no nosso caminho, coloca coisas na nossa vida para a gente fazer, e a gente fica adiando. E, às vezes, a gente não se acha digno, fala, não, Senhor, eu não vou fazer isso, mas é porque eu ainda não estou pronto. Ou fico orando e pedindo para o Senhor esperar um pouquinho para a gente se preparar. E aí, às vezes, a gente vai adiando, e uma hora, irmãos, Deus vai voltar, e você não vai ter aquele tempo mais para fazer. E, que nem eu falei, eu lembro que naquele momento me deu aquele temor, e eu não sabia, fiquei naquela insegurança se realmente eu ia estar com Deus, e naquele momento eu queria aproveitar para fazer tudo o que eu tinha que fazer, mas já era tarde. Então, Deus me incomodou, né, para trazer aquilo para a igreja, porque eu não sei o que tem no coração de cada um, o que Deus já vem pedindo para vocês, que vocês venham adiando. Mas nós aqui, como crentes, até quem não é, eu tenho certeza que um dia vai saber, e que a nossa esperança é que o Senhor vai voltar. Então, essa é a certeza que a gente tem. Então, que a gente possa fazer aquilo que o Senhor pediu para nós antes que Ele volte, para a gente não se arrepender depois. Que Ele diz que a gente tem que ter arrependimentos, mas dos nossos pecados, arrepender e crer nele, na palavra de que Ele vai voltar, mas que a gente não se arrependa daquilo que Ele colocou em nossas mãos e a gente não fez. Amém? Então, que você não adie mais aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que você dê o primeiro passo, mesmo na insegurança, e peça para o Senhor ir te direcionando, e te edificando, e te dando discernimento para você fazer aquilo que Ele colocou em suas mãos, e vá buscando mais Ele, vá mesmo com
às cegas, né, colocando o pé um na frente do outro ali, falando para ele te guiar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas eu tenho certeza que se chegar aquele dia, você vai se arrepender de não ter feito, porque tudo que for para a honra e glória do Senhor, não há arrependimento. Se Ele pediu, é para ser da vontade dEle. Amém? Então, que isso venha edificar cada um. E se você tem aquela coisa que você está adiando para fazer, que você já comece a dobrar seus joelhos, pedir para o Senhor e para Ele te dando direção para você começar a fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos? E para complementar esse testemunho da Jéssica, eu quero pensar com os irmãos uma palavra. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. Mateus, capítulo de número 25, do 14 até o 30. Diz assim a palavra de Deus. Porque isto é também... Põe na NVI, Manu, por favor. Glória a Deus. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuntou, e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem-o fora, o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Curva a sua cabeça, irmão, feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus fale com a gente, através desta palavra, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor já começou a falar aqui com a gente, o Senhor já começou a trabalhar em nosso coração, o teu querer e a tua vontade, Pai. Senhor, que não seja o que eu quero, que não seja, Senhor, o que a minha mente deseja, mas que eu transmita, Pai,
aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, para este povo, para nossas vidas, Pai, para que possamos andar de acordo com o teu querer e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, continua falando conosco, para a honra e glória do teu santo nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que a Jéssica relatou aqui, nada mais é do que temor. Temor. E é o que está faltando na igreja de hoje. Temer a Deus, irmão, temer a Deus, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo como Deus, respeitá-lo como Pai, respeitá-lo como aquele que um dia dará destino a toda criatura. A Bíblia diz, irmão, que todos compareceremos diante de Deus e daremos conta de nossa vida. Todo ser humano, quer crente ou não, quer confesse o nome de Jesus ou não, um dia terá que comparecer diante de Deus. Há uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus, não é isso? Essa frase quer trazer um sentido que tudo que a gente fizer, toda religião, todo sacrifício, vai levar à salvação. E isso é mentira. Todos os caminhos não levam à salvação. O único que disse que era o caminho, a verdade e a vida foi Jesus. Então, o caminho para a vida eterna é Jesus. Mas essa frase ela é verdadeira quando diz respeito que todo ser humano um dia estará perante Deus. Isso é verdade. Todo ser humano estará perante Deus. E Deus vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Como você levou a vida que eu dei a você? Não só isso, Deus vai nos questionar quanto às oportunidades que Ele nos deu, quanto aos dons, talentos, bênçãos que Ele colocou em cada vida, em cada um de nós, irmão. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Tem gente que diz assim, ó: nada cai do céu. Já ouviu essa frase? Nada cai do céu. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem de Deus. Se temos saúde, se temos uma família, se temos uma casa, se temos algo de bom em nós, irmão, não vem de nós, tudo vem de Deus. E um dia Ele vai nos perguntar: o que eu coloquei nas tuas mãos, como você está trazendo de volta a mim? E nós temos que se perguntar, e nós temos que se questionar, irmão, como nós estamos levando a nossa vida? Como nós estamos vivendo? Nós achamos, nós que somos chamados de evangélicos, a princípio nós cremos no Evangelho, e nós cremos que o Evangelho é só aceitar Jesus, irmão. Nós cremos que viver o Evangelho foi só naquele dia que a gente levantou a mão, disse: Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, eu não faço mais o que eu fazia, e basta. Mas o Evangelho, irmão, é muito mais que isso. O Evangelho é crer que Deus não veio apenas nos salvar, irmão. Tem crente que acha que Jesus veio apenas nos salvar.
Se o sacrifício de Jesus fosse apenas para nos salvar, no dia que a gente aceitasse Jesus, Ele já nos levaria. Se fosse apenas para nos salvar, entendi o Evangelho, levantei a mão, recebi Jesus, um anjo já nos puxaria, porque senão ele diria, vai que ele se perde, vai que ela vai para outro caminho, e não é sobre isso, irmão. Jesus nos salva para que agora eu e você possamos ser cartas de Deus no mundo. Eu e você possamos usar o que Ele nos deu da melhor forma possível, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado, para que através do meu trabalho, através da minha família, através de tudo que Ele me deu, o nome dEle seja conhecido e engrandecido. Tem sido assim, irmão, na nossa vida? Tudo que Ele nos deu deve fazer com que o nome dEle seja glorificado. Se lembre que Jesus disse que eu e você agora somos a luz do mundo, irmão. E eu não sei vocês, irmão, mas quando a gente vai colocar uma lâmpada, você escolhe o lugar mais alto para colocar, para que todo o ambiente seja iluminado. Jesus disse assim, ninguém pega uma lâmpada e põe debaixo da cama. Ninguém faz isso porque é loucura. Você pega a lâmpada e coloca no alto, para que todos vejam e sejam abençoados. Jesus vai voltar, irmão. Crer no Evangelho é crer que a obra dele ainda não está completa. Sabia disso, irmão? A obra de Jesus, quanto diz respeito à nossa salvação, está sendo trabalhada. Aonde vai consumar todas as coisas em nós, irmão? No dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar, irmão, tem boa notícia para nós, irmão. Ele vai arrebatar sua igreja, nós vamos encontrar Ele nos ares, e nesse momento, esse corpo que a gente tem, vai ser transformado. Num piscar de olhos, esse corpo que é corruptível, esse corpo que tem a tendência ao pecado, esse corpo que pega resfriado, que pega Covid, que fica doente, que fica de cama, que fica dependendo de médico, tem boa notícia para nós: no dia que Jesus voltar, esse corpo será glorificado, a doença, a morte, a dor não terá mais poder sobre ele. Nós teremos o corpo glorificado, e aí sim, a obra de Jesus em nós estará completa. Mas nós precisamos atentar, irmão, que Jesus não veio só para nos salvar, porque senão nós teríamos sido arrebatados quando aceitamos Jesus, e que nesse período entre aceitar Jesus e o retorno dele para nós, nós temos que observar esse período aqui, como nós viveremos, como nós estamos vivendo, do dia que aceitamos Jesus, até o último dia do retorno dele, como nós estamos vivendo. Nós precisamos, essa parábola, ela nos faz observar justamente isso, porque ela está próxima do sermão que Jesus fala dos últimos dias, conhecido como o sermão escatológico de Mateus 24 e 25, aonde Jesus fala que vai acontecer guerra, que vai acontecer terremotos, que vai acontecer pestes. Jesus fala dos últimos dias, e ele agora vem contar duas parábolas. A primeira é das 10 virgens, que estava ali esperando o noivo, 5 prudentes e 5 loucas. Lembra dessa parábola? As 5 prudentes levaram uma lâmpada acesa e levaram óleo reserva. As loucas não. As loucas só levaram o óleo na lâmpada,
E quando o noivo chegou, não tinha mais óleo na lâmpada, e elas ficaram de fora. E ele vem em seguida e agora conta a parábola dos talentos que eu li aqui nessa noite. Um talento, diferente do que a gente pensa, quando a gente pensa em talento, a gente pensa o dom para pregar, o dom para cantar, o dom de serviço. Mas talento que Jesus usa aqui não tem nada a ver com isso. Um talento no tempo de Jesus era compatível a 35 quilos de ouro ou prata. Era um talento. Então, para quem ele deu menos, que foi o homem que ele deu um talento, ele deu 35 quilos de ouro. Ao que deu 2 talentos, o Senhor aqui deu 70 quilos de ouro. E ao que deu 5, né? Ao que deu 5, 175, é isso? Quem é os bons de matemática aí? 175 quilos de ouro. Isso era o talento. Mas na nossa vida, nós recebemos até aquele que diz que não recebeu nada de Deus, irmão, no mínimo, ele deu 35 quilos de ouro para nós. Esse talento aqui, irmão, pode ser a família que ele te deu, pode ser a capacidade de negociação que você tem. Sabe o talento que você tem? Sabe, o talento que você tem, aqui está o Dri, na tesoura. O Dri tem um talento na tesoura, irmão. Quem deu foi Deus. Eu tenho um talento para dirigir moto, irmão. Minha mãe não gosta não, mas eu tenho um talento, irmão. A Carol com os instrumentos lá, no dentista. A Mariana nas contas, cada um de nós aqui, irmão. A irmã Maria fazendo aquelas empadinhas. Meu irmão! Oh, glória! Quem foi que deu o talento? Cada um de nós, o nosso talento é tudo aquilo que vem de Deus. E talvez, irmão, a gente não está vivendo agradecidos e multiplicando esses talentos, porque nós queríamos ter outros. Muitas vezes a gente olha o talento do outro, a capacidade, a casa, a família do outro, e a gente não valoriza o que Deus deu para nós. Irmão, nenhum de nós aqui pode dizer que não tem talento, porque o mínimo que ele deu foi 35 quilos de ouro para o que recebeu menos. A grama do ouro, irmão, só a grama do ouro é um dinheirão. Imagina 35 quilos de ouro. Agora, há algo aqui no texto que a gente precisa ser observado. Vamos ao versículo, Manu, 15. A última ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. De acordo com a sua? Outra frase errada que a gente fala. Deus não chama os capacitados, como que é? Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos. Já ouviu isso? Perante essa palavra está errado. Porque ele chamou aqui quem tinha capacidade. Ele olha para um e diz: a sua capacidade de receber uma, está aqui. A sua capacidade de receber 2, está aqui. A sua capacidade de receber 5, está aqui. Cada um ele deu de acordo com a sua capacidade. E há algo interessante sobre capacidade, irmão. Capacidade há duas.
Ouça isso aqui, irmão. Talvez seja o segredo para algo na sua vida. Capacidade há duas possibilidades. Ou a gente nasce dada por Deus, ou Ele nos faz nascer com uma capacidade que Ele escolhe. Esse vai fazer algo, aquele vai fazer outro. É a capacidade dada por Ele. Mas também capacidade se adquire com conhecimento. Capacidade é duas possibilidades. Deixa eu dizer algo aqui, irmão. Pega isso no seu coração. Deus não vai dar nada para quem não se capacitar. Não adianta você olhar para o outro, não adianta você apontar o dedo e dizer, como eu queria. Se capacitou? Se capacitou, irmão? Porque de acordo com essa parábola, Deus só dá algo para alguém capacitado. Eu me lembro de uma vez um pastor contando uma experiência. Chegou uma irmã para ele no fim do culto e disse: pastor, ora para mim, faz uma transferência de unção, faz uma transferência de conhecimento para mim. Eu quero pregar igual o senhor, pastor. O pastor falou: para trás de mim, Satanás. O pastor falou assim, não falou para trás de mim, Satanás, perdão, irmãos. O pastor falou para ela e disse assim: não vou orar. Que isso, pastor, negando a oração? Não vou orar. As noites que eu perdi estudando, as noites que eu separei para ter conhecimento, quantas ministrações eu ouvi por dia, quantas aulas eu tive, eu não vou orar nada. Busca, deseje que o Senhor dá. Transfere isso, irmão, para uma oração que talvez você está fazendo. Transfira isso para algo que você está desejando no seu coração, irmão. Talvez no mundo corporativo, talvez em um conhecimento. Deixa eu te dizer, irmão, Deus pode dar, mas Ele precisa olhar e ver a capacidade em nós. Dá tempo, irmão. Fala para o irmão do lado aí, dá tempo, irmão. Dá tempo, irmão. Dá tempo. Mas o ponto aqui é, irmão, a quem Ele deu 5, o texto diz aí, no 16, Manu. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Sabe o que a gente aprende aqui? Repita comigo assim, prontidão. Prontidão. Não dá para perder tempo, irmão. Não dá para perder tempo. Se tem um talento dado por Deus, se tem algo que Deus deu a nós, não perca tempo. 17. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. 18. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmão, teoricamente, o que teria menos trabalho para multiplicar o talento seria esse. Porque imagina carregar 70 quilos de ouro. Você precisa de mais animais, você precisa de mais ajuda. Imagina carregar 175 quilos de ouro. Mas é o que tinha 75, é o que tinha 175, que saíram com prontidão e multiplicaram. O que tinha apenas 35, quis pouco trabalho. Abriu um buraco, guardou, está resolvido, está guardado. Quando o Senhor voltar, eu entrego para Ele e está resolvido. Sabe o que eu mais vejo, irmão? No tempo dessa caminhada? Pessoas que estão esperando o tempo ideal.
o recurso certo. Hã? Sabe o que eu mais vejo, irmão? Quando jovens dizendo assim, ó, sou muito novo para fazer para Deus. Quando eu tiver um pouquinho mais velho, eu faço. Aí eu vejo pessoas de meia idade, com vigor, trabalhando, dizem assim, ó, estou ocupado demais para servir a Deus. Tenho muitas tarefas, enterrando. Aí passa o tempo, a gente vê aqueles com mais idade, aqueles com um pouquinho mais idade, que dizem assim, já foi o tempo. Passou, estou velho demais para fazer. Ou seja, a gente aprende que em todos os períodos da vida, nós teremos desculpa para não fazer, para deixar de lado, para não cuidar da família como deveria, para não se dedicar no trabalho. Deixa eu te dizer, irmão, essa palavra, essa parábola é a que fala que se formos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Deixa eu dizer, irmão, se a gente não consegue ser fiel em cima de uma moto, vou colocar a minha vida, se eu não consigo ser fiel, veio a bênção de Deus sobre mim, e trazendo em cima de uma moto, entregando lanche para os outros, servindo aos outros, mas eu entendendo que é um trabalho digno e que vem do Senhor, o recurso, a finança, a prosperidade da minha vida, nunca eu sairei de lá. Nunca. Agora, se eu ver Deus em tudo, irmão, se eu ver o Senhor na possibilidade, os irmãos que pegam condução, é o Senhor dando a possibilidade que eu vá para o trabalho de ônibus, talvez cheio, talvez num dia de chuva. É difícil, irmão, não é fácil para ninguém, mas eu entro lá. Talvez pessoas querendo se suicidar, pessoas não querendo fazer as coisas, mas eu entro naquele ônibus, eu entro naquele metrô, eu entro naquele trem, glorificando a Deus. O Senhor fez esse dia e eu glorifico o nome dEle. É o talento que Ele me deu. É o talento, seu talento, sabe qual é, irmão? No seu prédio, no seu condomínio, no seu trabalho, só tem rabugento lá. Mas é você o que passa e diz, bom dia. Talvez nem vão responder, irmão, mas é seu talento, bom dia. Irmãos, tem uns clientes, o Adriano deve passar por isso, quem trabalha com o público deve saber. Meu Jesus amado. Tem cada cliente, irmão, às vezes não quer um entregador, quer um garçom. Fala, não, esse trabalho não é meu não. Mas é aí que o nosso talento é provado. Talento, irmão, não fala o que você vai fazer dentro da igreja, tá? Por muitos anos se pregou que esse talento aqui é o que você pode fazer dentro da igreja. Ah, em que área você vai trabalhar na igreja? Não, irmão, isso é coisa secundária, Deus vai te mover para lá. Fica tranquilo, irmão. O maior interesse de Deus é que o nosso talento seja usado lá fora e que o nome dele seja engrandecido. É na farmácia, olha as farmacêuticas aí. É no hospital, é no trabalho, é no condomínio, é na rua. Há um período, irmão, entre a nossa conversão e o retorno de Jesus. Como estamos vivendo esse período? Não espere o cenário ideal, irmão. Não espere. Deixa eu perguntar aqui, irmão. Qual talento Deus colocou na sua mão? Você está falando assim, não, Senhor. Quando o Senhor me der aquilo, eu faço. Quando o Senhor me entregar aquilo outro lá, ó, conta comigo, Jesus. Esquece, irmão. Esquece, irmão. Fostes fiel no pouco. Agora, irmão, 35 quilos de ouro é pouco, irmão? Hã? Sabe o que a gente aprende aqui?
aquilo que você está chamando de pouco, de ruim, aquilo que você nem valoriza, aquilo que você não olha como bênção de Deus, é o motivo da oração de alguém. Aquilo que você nem agradece mais, aquilo que você acha comum, aquilo que você não olha dentro de casa, não consegue olhar seus filhos e dizer, meu Deus, como eu sou abençoado. Você não consegue olhar o café da manhã na sua mesa e dizer, como eu sou abençoado. Você não consegue olhar a conta no banco, ficou 0 lá, mas está tudo pago, tudo tranquilo, e não consegue ver que foi o talento e a mão de Deus. Só pedindo mais, só querendo mais, só achando que vai ser feliz com o que você tem, quando você tiver algo. Irmão, nós temos um chip dentro de nós, chamado insatisfação. Esse chip é ativado, irmão. No momento seguinte que Deus te dá uma bênção, no dia seguinte você já está bravinho com Ele, porque Ele não te deu outra coisa. Então a forma da gente viver é gratos em tudo e por tudo. A Bíblia diz assim, ó, em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus. Hã? 19, Manu. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Quem é esse Senhor aqui, irmão? Diga, Jesus. Jesus vai voltar, irmão. Por que eu falei que o Evangelho, nós entendemos que o Evangelho é só aceitar Jesus? Porque a gente se esquece que o Evangelho também é acreditar que Jesus vai voltar, irmão. É acreditar que um dia nós vamos prestar conta perante Ele, irmão. E a forma que a gente viveu, tem gente que vai assim, ó, vai aceitar Jesus, e depois de 5 anos Jesus vai voltar. Mas tem gente que já é crente, meus pais, quanto tempo já, mãe? 46 anos. Nesses 46 anos, todo ano, todo mês, ouvindo, Jesus vai voltar, não é verdade ou não é? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E Jesus não voltou ainda. Mas vocês creem que Jesus vai voltar? Amém? Pode ser agora. Quem dera esse culto não termine, irmão. Quem dera a gente termine esse culto lá. Que isso, pastor? Preciso ver meu filho casar, preciso me formar. Irmão, crente com medo de ir para o céu. O apóstolo Paulo diz assim, irmão, morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Hã? Esse mundo é só teste, irmão. Esse mundo é só um período para a nossa fé ser testada. Esse mundo, esse período aqui na terra, é só para que a gente reflita a graça de Deus. Vida se converta através do nosso testemunho, da nossa postura, da nossa maneira de viver, mas Jesus vai voltar. E Deus deu essa experiência para a Jéssica, irmão. Ela chega naquele dia, olha a nossa cabeça como está programada, irmão. E não é só a Jéssica não, é todos nós, irmão. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Foi isso, Jéssica? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Jéssica, acabou. Felipe, acabou. José, acabou. Já foi. Irmão, isso aqui não é conto de fadas, irmão. Isso aqui não é conversa. Existia a promessa que Jesus viria. Lá em Gênesis, quando Adão caiu, Deus falou assim, ó, eu vou mandar um que vai pisar a cabeça da serpente, e mandou 3.000 anos depois, mandou, se cumpriu. Jesus veio,
E se você não consegue crer o que a Bíblia diz, existem historiadores que não são crentes, que comprovam que há 2000 anos teve um homem chamado Jesus na Galileia. E ele veio, se cumpriu, só que ele fez outra promessa. Ele disse: vocês estão me vendo subir, mas um dia, que eu não sei o dia, a hora, eu não sei, só o Pai que sabe, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque agora está lá, preparando morada para nós, irmão. Mas por favor, irmão, você tem que sair daqui hoje entendendo que esse período que estamos vivendo, importa a maneira que nós estamos vivendo, ouça isso aqui, o período que nós estamos vivendo, do dia da conversão até o retorno de Cristo, não é como a gente quer, é a maneira que o dono do talento deseja. Sendo assim, as portas de trabalho que eu entrar, será para glorificar e multiplicar o talento que Ele me deu. O relacionamento que eu entrar, a aliança que eu fizer com outro, com o parceiro que eu fizer, tem que ser para glorificar e multiplicar o talento que Ele me deu. A igreja que eu congrego, o lugar que eu escolho para me alimentar espiritualmente, tem que ser para multiplicar o talento que Ele me deu. A maneira que a gente vive nesse período importa. Você não está aleatório, irmão. Você não pode viver um dia após o outro na mesma rotina, irmão. Tem gente que já tem a rotina programado, 7 da manhã eu assisto o jornal, aí depois à tarde vale a pena ver de novo, aí à noite a minha série, aí isso, é todo dia a mesma coisa, irmão. Não, você tem que levantar de manhã e dizer: Senhor, como eu multiplico o talento que o Senhor me deu hoje, como eu ajudo a minha filha, os meus filhos a glorificar o Teu nome, como o meu casamento glorifica o Teu nome, como a ida ao supermercado vai glorificar o Teu nome, a ida ao trabalho vai glorificar o Teu nome, como eu faço para viver, multiplicando e sendo digno de ser chamado filho e filha de Deus. Ser chamado cristão, irmão. Será que esse rótulo cabe em nós, irmão? Será? Você já entendeu essa responsabilidade? Lá vai um cristão. Lá em Atos, eu gosto do versículo que diz que os homens que abalaram o mundo estavam chegando em determinada cidade. Sabe quem eram eles? Os cristãos. Os homens que abalaram o mundo estavam chegando na cidade lá, irmão. E quando a gente chega, o que estão dizendo? É cada crente, irmão. É cada um que diz que é crente, irmão. Você vai conversar, tem mais ímpio que fala menos palavrão do que ele, irmão. Tem mais ímpio que fala menos palavrão do que o crente. Tem mais ímpio que não conta piada indecente do que aquele crente. A tua fala é um talento de Deus, irmão. Eu contei aqui, tem um pastor americano, Bob Sturges, se eu não me engano. Há uns anos atrás, ouça isso aqui, irmão. Há uns anos atrás ele sofreu um acidente e perdeu as cordas vocais. A pregação, ele tem muitos livros escritos. Eu já disse isso aqui. A pregação dele, você vai ouvir, ele é americano. Ele fala assim, baixinho, sussurrando: irmãos, paz do Senhor. Toda a pregação dele é assim, porque ele não tem as cordas vocais. Irmãos, eu quero ministrar para vocês hoje. Sabe o que ele fala nas pregações dele? Todo dia eu oro para Deus restaurar a minha voz. Quem tem voz para dar um glória a Deus aí, irmão? É o motivo da oração do Bob Sturges, todo dia. Maneira, né? Senão toma multa no apartamento. Mas dá glória a Deus, irmão. Tanta coisa que você tem, irmão. Segura aí uma caneta, segura o celular.
Caminha, faz falta, né, irmão José? Um pé 100%, né, irmão Vano? Um pé 100%. Faz falta, eu fiquei com o pé dolorido esses dias, irmão. Alguns centímetros. A minha cama e o banheiro era alguns centímetros, não era metros não, alguns centímetros. E eu não consegui levantar. Eu não consegui sair da minha cama e ir até o banheiro. Porque o meu pé não estava funcionando. É talento ou não é, irmão? É ouro ou não é? Então tudo em nós tem que glorificar a Deus. Tudo em nós tem que exaltar. Daqui, irmão, não viva pelo que você não tem. Fala para o irmão do lado aí, não viva por aquilo que você não tem. Glorifique a Deus por aquilo que está na tua mão, que não é pouco. Nenhum daqui tem pouco. Glorifique e seja fiel no pouco. Aos teus olhos é pouco, porque 35 quilos de ouro, irmão, quem falar que é pouco, é zoião. Né? Glorifica a Deus, irmão. 20, Manu. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Se ele tinha 175 quilos, agora ele tem mais de 300 quilos de ouro, irmão, para entregar para o Senhor. Olha aqui, 21, Manu. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e eu porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Hoje, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. 25. Por isso tive, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. Esse homem aqui chegou achando que Deus ia aplaudir ele, irmão. Achou que Deus ia, parabéns, hein? Você sabe o temor que você tem, hein? Parabéns. Só que ele recebe repreensão, irmão. Aliás, não só repreensão, ele recebe um destino desagradável, que é o tormento eterno. Agora, irmão, o que está te levando a não adorar a Deus, a não viver de forma a que tudo em você agrade a Ele? É o medo, como era esse homem? Porque tem vez, irmão, que a gente coloca a culpa no medo. Eu já fui assim, irmão. Tem hora que a gente coloca como desculpa, essa é a verdade. Eu tenho medo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho um cenário ideal, eu não posso, eu não tenho recurso. Irmão, se Deus deu para você, é porque Ele viu capacidade, e quem está falando é Ele, não sou eu. Se Deus deu para você, é porque Ele te deu capacidade. 25, Manu. 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. O que é negligência, irmão? Negligência é você olhar, ouça isso aqui, irmão, ouça isso aqui. Negligência é você olhar uma necessidade e não fazer nada. O maior problema desse homem, irmão, não foi o medo. O maior problema desse homem não foi que ele não tinha recurso, porque Deus deu. O maior problema desse homem foi a negligência. Negligência é você saber.
que através daquilo que Deus deu na sua mão, vidas podem estar sendo conduzidas para o inferno. Já pensou? Já pensou se através do evangelho que nós temos, o talento que nós temos, o louvor, aí vamos colocar na igreja agora, a capacidade de ensinar, a capacidade de louvar, o talento que Deus deu a nós não compartilharmos e vidas forem condenadas, sabe o que é isso? Negligência. No trânsito, quando alguém, está aí o Cacá que é advogado, ele sabe, quando alguém atropela alguém e vai embora, é chamado de omissão de socorro, é isso, Cacá? Omissão de socorro, é crime. Porque tem alguém ferido, tem alguém machucado, tem alguém que poderia ser cuidado e você omitiu, negligenciou, foi embora sem ajudar. Assim é na nossa casa com nossos filhos, assim é na nossa casa com o nosso cônjuge, assim é na nossa vizinhança. Deixa eu te dizer, irmão, se Deus permitiu que você visse, pudesse ver, é porque Ele quer que você se comprometa, tá? Não finge que não viu. A vizinha passando necessidade, alguém precisando de uma palavra, não passe de largo, como passou o sacerdote e o levita, quando o homem estava lá, o bom samaritano chegou. Lembra dessa parábola também? A Bíblia diz que passou, o sacerdote viu o homem ferido e passou de largo. Passou o levita também, fingiu que não tinha nada ali, mas o bom samaritano viu que estava ferido, colocou numa hospedaria, tratou das feridas e ainda pagou a conta, irmão. Se você viu algo e está negligenciando, dizendo, eu não tenho recurso, eu não posso, eu não sei como fazer, irmão, um dia isto será cobrado de nós. Se comprometa. Não dá para dar glória, né, irmão? Misericórdia. Engasga, né? Negligência. Negligência que acontece também nos hospitais. Chega alguém ferido, seja alguém machucado, e o médico faz o quê? Você viu esses dias? Saiu até no Fantástico. A médica vendendo bijuteria lá, quem viu? O menino sendo atendido, ela dá um medicamento forte para o menino, e ela lá, na hora que o menino morrendo lá com o medicamento que ela deu forte, ela vendendo bijuteria lá, no celular dela. Sabe o que é isso? Negligência. Fazer de qualquer maneira o que estava na mão dela. Quem tinha capacidade de salvar aquele menino era ela. Ela estudou 10 anos, 12 anos para aquilo. Ela tinha capacidade. Mas e nós, irmão? A gente acha que a gente tem pouco, irmão. Irmão, essa palavra está dizendo que nenhum de nós aqui tem pouco, irmão. Esta palavra a gente não valoriza, mas nenhum de nós tem pouco. Você pode nunca ter subido nesse púlpito e pregado, ou cantado, ou contado o testemunho, mas a palavra de Deus está dizendo a nós que nenhum de nós tem pouco. No mínimo, é 35 quilos de ouro, irmão. Não seja negligente. 27. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro nos banqueiros, para que quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Olha que incrível, irmão. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Porque no mínimo, se a gente não tem a disposição de fazer algo, de ser bênção, no mínimo, a gente tem que investir em quem faz. Não tem desculpa para nós. Quem é que vai ser conduzido para o tormento eterno? Aquele que, recebendo o dom da vida, o dom da fala, a inteligência, o intelecto,
a capacidade de desenvolver conhecimento, capacidade. Todos nós temos aqui, irmão, essa capacidade de desenvolver. Mas se mesmo assim a gente enterrar, não usar, mesmo assim não investir em quem está fazendo, aí será cobrado rigidamente de nós. Mas por favor, irmão, no mínimo, investe na vida daquele que está fazendo, irmão. Olha o que está dizendo aí, ó. É o Senhor falando. Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Os banqueiros iriam trabalhar para multiplicar. Quando eu voltasse, eu ia receber juros. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Pessoas que não fazem, pessoas que não têm a disposição de multiplicar o talento que têm, ainda olhando para o outro e dizendo: como eu queria ter, como seria tão bom se fosse meu, ai que vida, o terreno do vizinho é sempre melhor, não é assim? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ou mentira do diabo, irmão. Sabe por quê? É mais verde? Porque o vizinho dedica tempo para ir lá cuidar. Sabe por que é mais verde? Porque o vizinho levanta cedo e vai regar as plantas, vai podar, vai cuidar. Por isso que é mais verde. Sabe por que o casamento do outro é melhor? Porque ele investe no cônjuge. Sabe por que os filhos dos outros é mais bênção? Porque ele tem devocional com os filhos, que ele tem tempo de qualidade com os filhos. Sabe por que o emprego do outro é melhor? Porque ele estudou, porque ele se dedicou, porque ele se capacitou. Não vem dele, vem de Deus, irmão. Mas ele buscou, e o Senhor entregou na mão de quem tinha capacidade. Hã? No mínimo, irmão, dá na mão de quem faz. No mínimo, irmão, se seus filhos estão sendo, nesse momento, uma dificuldade, procura aqueles, irmão, procura aqueles que souberam administrar o que Deus deu. Procura, irmão, procura ajuda. Se o seu casamento está assim também, procura ajuda com aqueles que tiveram um casamento abençoado. Na sua profissão, irmão, procura, irmão, aqueles que trilharam o caminho. Agora a gente está procurando conselho com quem nunca construiu nada. Aí a gente diz assim, tem gente que fala assim: pastor, posso fazer uma crítica construtiva? Aí eu olho para a pessoa, vejo e falo: ela construiu o quê mesmo? Se é alguém que construiu, pode fazer, irmão. Mas se não construiu nada, irmão, não dá. Não dá. Coloca na mão de quem já trilhou o que você quer trilhar. No mínimo, irmão, para que a gente não chegue nesse lugar. 28. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10. Olha só, irmão. Tirou o que recebeu 1, e esse 1 foi dado ao que tinha 10, irmão. Porque ele não era negligente, porque ele não tinha medo, porque ele multiplicou. 29. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. 30. O destino do homem negligente. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Há um caminho, irmão. Inutilidade, irmão. Inutilidade é o que vende na Shopee, lá, é brincadeira, irmão. Já comprou alguma coisa e você fala assim: meu, para que eu comprei esse trem aqui? Né? Acende a luzinha, faz... O que é esse trem? É inútil. Mas quão bom, irmão, o Cacá que fala isso, e eu gosto. Trabalhar quando tem a ferramenta certa é uma maravilha. Eu gosto quando o Cacá fala isso.
trabalhar quando se tem a ferramenta certa, irmão. Agora vai cortar uma árvore com um machado desamolado, irmão. Só machuca a árvore. O que Deus colocou na sua mão, irmão? Se Deus permitiu você ver, se chegou para você uma necessidade, é porque você tem a capacidade. Agora, se você quer chegar em um lugar, busque capacitação, porque o Senhor olhará e dirá: eu posso colocar 5 talentos, eu posso colocar 2, porque Ele tem capacidade. Você recebe essa palavra nessa noite, irmão? A maneira que a gente vive, do aceitar Jesus até o retorno dele, importa. Viva feliz, satisfeito, irmão, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque haverá um dia que esse sonho da Jéssica será verdade em todas as nossas vidas, em cada um de nós. Compareceremos perante Ele. O que temos preparado? Para quem será? Vamos orar, irmãos. Coloque em pé. Glória a Deus. Olha para a sua vida, irmãos. Qual foi os talentos que Jesus te deu? Qual foi o talento? Irmão, depois que você vai na farmácia que o Paulo atende, irmão, você não quer ir nenhuma mais, nem outra mais. Pode dar o desconto que for, irmão. Você não quer ser atendido por outra pessoa, só pelo Paulo. Quando você vai lá no trabalho e vê o zelo da segurança que o irmão José tem, irmão, você fala: eu não quero outro segurança, eu não quero outro vigia. Eu quero o José Siqueira. A gente deixa esse gostinho, irmão, nas pessoas. Olha o talento aí, irmão. Olha a capacidade. E essas foram capacidades dadas por ele escolheu. Mas você chega numa farmácia, irmão. Nem bom dia o atendente fala, irmão. Eu passo muito por isso. Você chega lá, tá emburrado, tá lá. Motoboy lá pela outra rua, lá por trás, lá. É assim, irmão. Você falou: nunca mais volto aqui. Irmão, se eu sou maltratado em um comércio, eu nunca mais volto. Nunca mais. Eu vou mais longe, esquece. Mas quando você chega e tem um filho de Deus lá, que sabe que o que ele tem foi um talento dado por Deus, é o dom da vida, é o dom de... irmão, você atrai pessoas. Você atrai, irmão, pela luz que há em você. Que a luz que há em ti, irmão, brilhe e não seja trevas. Que o talento que a gente tem faça diferente. Irmão, deixa eu dizer, lá no céu não vai ter nada desse talento, tá bom? Nenhum do talento vai ter, não vai precisar lá. O período para glorificar o nome do Senhor com talento é aqui na terra. Como a gente vai entregar para Ele lá? O filho que Ele te deu, o casamento que Ele te deu, o emprego que Ele te deu, a família que Ele te deu, a oportunidade de carreira que Ele te deu, como a gente vai entregar para Ele, irmão? Como compareceremos diante de Deus? E lá não há desculpa não, irmão. A Jéssica não falou aqui, mas eu acredito que ela gaguejou. Deixa eu lá. Perante Deus a gente treme, irmão. Perante a presença dEle, irmão.
Receba, irmão, um batismo de temor na sua vida, irmão. Receba um batismo de temor, a forma que você leva a sua vida, a forma que você leva o que Deus te deu. Receba um batismo de temor, a forma que você vive importa, o que você fala importa, o que você compra importa, como você lida com seu dinheiro importa, como você lida com seus negócios importa, como você trata as pessoas importa. Ou glorifica ou desonra a Deus, ou glorifica ou desonra a Deus. Não é mais o seu nome, irmão. No jornal vai estar escrito lá: pastor, crente roubou. Olha os influenciadores que foi preso aí, irmão. Olha os influenciadores lá no Instagram deles. Você é um espelho, Deus vai te honrar, é só vitória. Roubando, envolvido com o PCC, divulgando tigrinho, trazendo dano às pessoas. Que crente de meio tigela, irmão. Que Deus nos ajude, irmão. A maneira que a gente vive até Jesus voltar importa. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, eu termino com essa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nos ajuda, Senhor. Nos dá um batismo de temor aqui nesta noite, Pai. Nos dá um batismo de temor, Pai. O temor que a Jéssica teve, Pai, nesse trailer que o Senhor deu a ela, do último dia, Pai. Conscientiza a nossa vida, que um dia será todos nós. Todos compareceremos perante o Senhor. Todos daremos conta de si mesmo a Deus. Nos batiza, Senhor, nos dá essa consciência, nos dá esse temor, Pai, que um dia será cobrado, exigido, um dia será, Pai, perguntado a nós: cadê o talento que eu te dei? O que você fez com a voz que eu te dei? O que você fez com o recurso que eu te dei? O que você fez com os pés que eu te dei? Com as mãos que eu te dei? Com os olhos que eu te dei? Com os ouvidos que eu te dei? Tudo é talento, irmão. Tudo é ouro. Ouro nenhum traz a visão de volta. Ouro nenhum traz forças para os nervos de volta. Ouro nenhum traz audição de volta. Por isso, com saúde, com vigor, com juventude, eu vou gastar e me deixar gastar pela obra do Senhor, por honrar o nome dEle, por exaltar o nome dEle, por glorificar e dizer que Ele é bom, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele liberta das drogas, que Ele liberta do álcool, que Ele liberta da prostituição, que Ele faz um morador de rua, Ele faz de um pastor, Ele tira do lixo e faz se assentar com os príncipes. Eu vou gastar minha vida, eu vou gastar meus recursos e gastar minha saúde, meu vigor, para exaltar o nome dEle, para multiplicar os talentos que Ele me deu. Nos ajuda, Pai, que esta palavra alcance os corações, que essas palavras alcancem nossas vidas, nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor, em nome de Jesus. Que ela produza efeito a nós, que possamos ser batizados de consciência nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Espírito de negligência, eu te repreendo agora. Espírito de negligência, onde estiver uma necessidade física, emocional, financeira, da obra, nós iremos se comprometer, porque temos recursos na mão. Se Deus permitiu que eu visse, é porque Ele sabe que eu tenho capacidade
para ajudar. Nos ajuda, Pai. Nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor. Nos fortaleça diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Que a nossa semana seja de vitória, Senhor. Que a nossa semana seja guiada por Ti. Todo mal, todo laço de Satanás, toda investida maligna, toda notícia ruim, seja repreendida para a honra e glória do Teu nome. Cuida, Pai. Dirige, Senhor, cada um de nós. Dirige a minha mãe, Senhor, esta semana nos médicos. Dirige, Senhor, a minha sogra. Abre as portas, Senhor, que está precisando. Senhor, cura, meu Pai, a irmã Maria. Cura o irmão José, Pai. Cura, Senhor, os enfermos e necessitados. Abre portas e surpreenda crentes, Pai. Que esta palavra seja lembrada quando a porta se abrir essa semana, Pai. O Senhor está dando, receba isso no seu coração, irmão. O Senhor está dando oportunidades, depois de ter ouvido esta palavra. O Senhor está dando oportunidades para crente, novamente esta noite. Não desperdice, não tenha medo, não enterre. Receba esta palavra no teu coração. O Senhor dará oportunidades para crente essa semana. Se lembre desta palavra. Se lembre desta palavra. Em nome de Jesus. Que a semana seja abençoada. De graça, de ânimo, de vigor, de força, de poder de Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo. Amém. Domingo, aguardo vocês, irmãos. Amém? Pela manhã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer...